Olá, tudo bem, meus caros? No vídeo de hoje, eu desejo falar sobre um assunto muito curioso e bastante pertinente na área dos estudos literários, principalmente o estudo do texto fictício, e abarcando também a literatura contemporânea, a literatura pós-moderna. Eu desejo falar sobre a intertextualidade. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, você já deve ter imaginado do que eu vou tratar aqui hoje, ou seja, da relação que a literatura se mantém com outros textos, da inspiração, da cobiça, da influência, da correlação, ou seja, da vontade de pertencer ao texto do outro, daquele espécie de inconsciente imaginário no campo da biblioteca particular que cada um de nós temos. Ou seja, nós, leitores, nós também temos uma bagagem de livros. E, ao mesmo tempo, quando escrevemos, nós, sem percebermos, transpomos o nosso estilo juntamente com o estilo de outro escritor, juntamente com uma espécie de paragrafação do próprio autor, ou a fraseologia, ou o vocabulário do outro autor. Se nós pararmos para imaginar que a nossa composição de vozes, no caso, faz parte do nosso arcabouço, ou seja, da nossa bagagem de leitura, nós vamos perceber que o nosso estilo não é único. Nosso estilo é formado pelas leituras que já fizemos. Nosso estilo é formado também pela nossa bagagem de viagens, enfim, pela nossa bagagem de experiência de vida. E a relação de um texto com outros textos, não poderíamos falar só de uma espécie de influência. Eu até mesmo não gosto de falar nessa palavra influência, porque é uma palavra um pouco desgastada, né? Inclusive, ela é utilizada por alguns críticos. O próprio Harold Bloom, né, ele tem um livro, um crítico norte-americano, sobre a influência, a angústia da influência, ou seja, essa vontade de se tornar o outro, né, na nossa literatura. Eu gosto de falar, ao invés de influência, de correlação, ou seja, os textos literários eles mantêm relações com outros textos. É interessante dizermos que a intertextualidade, nós temos várias camadas, ou seja, de categorias intertextuais, de tipologias intertextuais. Eu poderia dizer a paródia, que é o canto paralelo, o significado da palavra paródia, é quando eu reproduzo um texto de outrem, um texto alheio, mas com um olhar mais envergado, mais assim, digamos, até mesmo de deboche ou não. Justamente, nós temos a questão do palimpsesto, que é a crítica de Gérard Genette, que é um crítico literário francês, que é essa ideia de você apagar um texto e você ter as marcas de um texto ali ainda que podem ser enxergados pelo próprio leitor ou pelo autor. Essa ideia de palimpsesto. Nós temos outras ideias, a biblioteca particular, como eu mencionei, que é essa bagagem de leituras que nós formamos ao longo da vida, a noção de pastiche, né? A noção de bricolagem. Então, todas essas categorias que eu acabei de mencionar, essas tipologias, elas fazem parte da intertextualidade. A maior delas, digamos, a carro-chefe, é a intertextualidade. E eu trago aqui para vocês algumas referências importantes para que nós possamos pensar o conceito de intertextualidade, que não é nada fácil de apreendermos, ou seja, definirmos esse conceito, conforme menciona a estudiosa Tiffany Samoin. Tá? A Tiffany Samoin publicou um livro chamado A Intertextualidade, é uma autora francesa, professora da Universidade da Sorbonne, se eu não me engano, ou de Paris. Tá? Ela é uma professora de literatura francesa, já veio ao Brasil algumas vezes ministrar conferências e palestras. Ela tem um estudo muito interessante sobre a intertextualidade, que é esse livrinho aqui, publicado pela editora Ucitec, uma editora de São Paulo. Bom, ela mesma diz o seguinte, que a questão da intertextualidade vem com os estudos críticos de Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, um teórico russo, que estudou a obra de Dostoiévski, é um escritor russo, né, que publicou Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, entre outras obras. E nós temos um livro do Bakhtin chamado Problemas da Poética, de Dostoiévski. É uma tradução do Paulo Bezerra, publicado pela editora Forense Universitária, em que ele traça o conceito do discurso polifônico. O próprio discurso romanesco ele é formado por vozes,
vozes narrativas, ou seja, as vozes que se combinam em vários discursos, que, ao mesmo tempo, você não consegue, digamos, decodificar o discurso do autor e de outros pertencentes a outros autores. Então, voltando a falar sobre um pouco do texto da Tiffany, esse livro aqui que vocês estão vendo, tá? Todos esses conceitos, como eu mencionei, biblioteca particular, pastiche, bricolagem, paródia, todas elas são discutidos no livro dela que vocês estão vendo. Mas o mais interessante é que ela diz que o conceito da intertextualidade foi por meio da publicação de 2 textos na revista Tekel, era uma revista francesa na década de 60, que a Julia Kristeva, uma estudiosa da linguagem, que trabalhou juntamente com alguns conceitos do Mikhail Bakhtin, publica na década de 60 essa questão da intertextualidade. O que seria isso, né? Essa relação dos textos com outros textos. É interessante dizermos que a literatura ela tinha uma vinculação muito forte com o processo dos estudos dos estruturalistas, o estruturalismo soviético. Ela buscava se desvencilhar daquela carga de leituras que é feita pela questão do contexto, ou seja, o texto literário pela sociologia, pela história, pela filosofia, e faz parte, inclusive, de um vídeo aqui que nós já tivemos oportunidade de trabalharmos, que é a questão da interdisciplinaridade, né? Eu acho muito importante a interdisciplinaridade como forma de abordagem do texto literário. Lá no vídeo eu discuto isso de forma detalhada. Mas o mais interessante é dizermos que esses estudiosos do Círculo de Praga, os estruturalistas da escola soviética, muitos deles queriam dar um aspecto do texto literário com um aspecto de imanência, ou seja, o texto pelo estudo do próprio texto, né? Então, é a partir daí também que a intertextualidade ela ganha um novo rigor, né? Um novo estatuto de estudos dentro da literatura e dentro dos estudos literários. É interessante também chamarmos a atenção que a literatura pós-moderna é a literatura que mais se embevece na literatura clássica, na literatura anterior. Mesmo porque muitos escritores da literatura moderna, da literatura pós-moderna, eles tomam como parâmetros outros livros que já leram. Então, o texto literário ele é uma confluência de outros textos. É uma espécie de colcha de retalhos de outros textos. E cabe ao leitor, o leitor mais experiente, identificar essas camadas intertextuais, que não é tão fácil. É interessante imaginarmos que, desde Dom Quixote de La Mancha, publicado por Cervantes, Miguel de Cervantes, escritor espanhol, né, que se baseou muito forte nas novelas de cavalaria, né, a literatura se reproduz por base de outros textos literários. Pensamos no livro de James Joyce, autor de Ulisses. Ulisses, que é uma obra que se reproduz em um dia, né? Nós temos aí 2 personagens centrais dentro da obra, Stefan Dédalus e uma outra personagem que vai ali perambular durante o período de um dia da obra. Essa obra ela chama muita atenção porque o próprio James Joyce ele fez uma espécie de, digamos ali, de anúncio quando falou desse livro, dizendo que parte da obra dele ela tem forte semelhança com a Ilíada e a Odisseia de Homero, principalmente a Odisseia de Homero, né? Porque nos chama a atenção que o título do livro do James Joyce faz uma alusão forte à figura de Ulisses, que é a figura central da Odisseia, né? Que é esse viajante que deixa a esposa e que vai perambular por outras terras. É interessante dizermos também, tá, que muitos escritores, como eu disse a vocês, romancistas históricos, principalmente, eles, ao investigarem outros tratados históricos, outros compêndios históricos, eles reproduzem parte desses materiais pesquisados na própria literatura, como foi o caso de Rui Reis Tapioca, o autor que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado. Rui Reis Tapioca nasceu em 1947 na Bahia, ainda é um autor vivo, publicou 7 romances, dos 7, 5 são premiados,
Então, parte dos romances de Tapioca é uma espécie de, digamos, de compilação, mas de inspiração também por meio de outros livros já lidos pelo próprio Tapioca. Admirável Brasil Novo, por exemplo, é uma distopia, tá? É um livro do Tapioca, que ele ficcionaliza a vida de uma personagem vivendo no Rio de Janeiro em 2045. Agora, percebam um trocadilho. Admirável Brasil Novo é um trocadilho com o título do livro do Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Novo. Ele trocou só a palavra mundo pela palavra Brasil. Vocês estão percebendo essas camadas intertextuais? Já anunciam por aí. Então, todo autor ele mantém o seu discurso literário por meio de outros autores que já foram lidos. Né? E muitas das vezes essa inspiração, ela às vezes é inconsciente, porque ao escrever ele tem isso mais ou menos ali arquitetado na sua cabeça e na gênese da produção da obra, que muitas das vezes passa até despercebido. Eu trago aqui para vocês o livro do Tapioca, como eu tinha mencionado, que é publicado pela editora Rocco, tá? Uma editora do Rio de Janeiro, é publicado em 99. Como eu disse a vocês, no romance Admirável Brasil Novo, ele faz uma alusão ao livro do Aldous Huxley. No romance A República dos Públicos, nós temos várias camadas intertextuais, e fez parte do estudo da minha pesquisa, como eu disse a vocês, de doutorado. Lá existe um estudo sobre a questão da paródia e da intertextualidade. Eu vou deixar a referência para vocês também na descrição do vídeo. Interessante que algumas camadas intertextuais, quem já leu o livro Retrato do Brasil, do Paulo Prado? Paulo Prado foi um grande cafeicultor na cidade de São Paulo e ajudou a financiar a Semana de Arte Moderna. Inclusive, o próprio Mário de Andrade, ele escreveu O Turista Aprendiz e ele faz uma alusão ao Paulo Prado. Paulo Prado financiou a Semana de Arte Moderna. Então, ele escreveu um livro chamado Retrato do Brasil. É um ensaio sobre a questão da preguiça do brasileiro, a falta de caráter do brasileiro. Ele faz todo um estudo biológico para explicar a questão dessa nossa preguiça generalizada, Paulo Prado. Tá? Então, é um livro que recente publicado pela Companhia das Letras. Numa das passagens da República dos Públicos, nós temos o padre Venâncio, que é uma figura aqui também central na obra, e outra personagem discutindo sobre essa questão da preguiça. E eles, ao lerem um trecho dessa questão de um livro que eles estabelecem, me parece que eles consultam ou eles mesmos formulam dentro da obra, Rui Reis Tapioca reproduz parte ou camadas intertextuais do Retrato do Brasil do Paulo Prado, mas exige um leitor devidamente familiarizado para que se reconheça essas camadas intertextuais. É interessante também que a orelha do livro, que foi feita pelo Antônio Torres deixou uma pista quando ele escreveu a orelha do livro do Rui Reis Tapioca. Antônio Torres diz o seguinte, que existe uma semelhança próxima com o recurso do método do escritor cubano Alejo Campertia. Então, acontece o seguinte, quando eu li essa pista que Antônio Torres escreveu, a orelha nos deixa, eu fui atrás do livro do Alejo Campertia para buscar essa correlação literária, ou seja, essas camadas intertextuais que Rui Reis Tapioca alimenta no seu A República dos Bugres. E eu percebi que o início da obra da República dos Bugres, só para vocês terem uma ideia do enredo da República, tá? É sobre a chegada da família real portuguesa em Salvador e depois no Rio de Janeiro. Tá? Então, a narrativa começa em 1796, 1797, termina em 1891. Então, são 102, 105 anos de história do Brasil. São 530 páginas. Nós temos acontecimentos da história nacional, por exemplo, a independência do Brasil em 22, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, até a transição política do Império para a República. Então, são 100 e poucos anos de história do Brasil. No início da narrativa, nós temos uma personagem chamada Quincas, que é uma personagem fictícia, que está já chegando aos seus 100 anos de idade. O livro ele inicia de trás para frente.
Então, tem um flash forward, que é uma técnica narrativa de adiantar a matéria narrada para o início do livro. Eu faço questão, inclusive, de ler um trecho aqui para vocês identificarem essas camadas intertextuais que eu busco provar na minha investigação científica. Então, a personagem está lá lamentando a sua vida, no leito da cama, se debatendo. No romance, o recurso do método, de Aleix Campertier, escritor cubano, nós temos um ditador que se refugia na cidade de Paris, na França, e é um romance muito rebuscado, muito erudito, é linear, é cronológico. Nós temos um narrador onisciente, intruso. Aqui nós temos uma multiplicidade de narradores muito grande, tá? Então, nós temos um narrador em terceira pessoa onisciente, nós temos um narrador em primeira pessoa na Guerra do Paraguai. No livro do Aleix Campertier, o ditador ele está lamentando a vida também na sua residência em Paris. Só para vocês terem uma ideia, a Aleix Campertier morou em vários países, foi artista plástico também, tá? Morou na França, morou em Cuba, né, onde ele nasceu. Então, ele tem assim uma forte, digamos, inspiração nessa questão poética das artes plásticas, dos fatos históricos, porque também é um romance histórico, tá? E é um romance histórico que ele navega desde a Revolução Mexicana, desde a Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa. Então, ocorre ali nas primeiras 2 décadas do século XX, a narrativa. E a personagem está lamentando também a sua vida. É interessante que essa questão da fraseologia, da pontuação, da ordenação discursiva é muito semelhante à obra de Rui Reis Tapioca. Mas como eu descobri isso? Porque eu li A Orelha, feita por Antônio Torres, e eu fui atrás para comprovar. Então, eu comprovo por meio dos 2 fragmentos, que eu peço licença aqui para vocês, para realizar a leitura, e vocês vão ter ideia. Eu vou ler algumas linhas, não muitas, tá? O romance A República dos Búzios, como eu disse a vocês, o personagem Quinca já está muito velho, já está lamentando a sua vida, e a narrativa ela inicia como uma epígrafe. As epígrafes, Rui Reis Tapioca consultou a obra do padre Perereca para inserir indicações urbanas topográficas da cidade do Rio de Janeiro. O padre Perereca foi o cronista da corte de Dom João VI, e ele casa justamente essas informações topográficas nas epígrafes. A epígrafe inicia assim, ó: em um sobrado da Rua da Carioca, antiga Rua do Piolho, detrás do convento de Santo Antônio, Rio de Janeiro, meados do mês de julho do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1889. Então, vocês estão observando que o ano de 1889 é o ano que ele formula esse flash forward, que lá na frente, lá no término do romance, termina em 1891. Peço licença novamente para ler essa questão do monólogo que o próprio Quincas estabelece. Marraios te partam, vá da merda, que os pariu. Essas malditas aldrávadas vão rebentar minhas uiças. Quede a negra Leocádia, que não atende logo essa cavalgadura escociadora de portas. Jesus Maria, mas que estropício, até quando vais prorrogar este meu tormento? Ó Altíssimo, estou a passar dos carretos, a cair da tripeça, já venci demasiado tempo, Senhor. Sou mais antigo que andar para frente, que obrar de cócoras. Cobre minha carcaça páginas de tempo, de 18 lustros, boa parte deles estragados nesta terra de bugios e de semelhantes. E agora, Senhor, não bastasse as provações havidas na minha vida, o diabo teceu-as, enquanto tu esfregavas um olho. Não me passa pela malha, porque me castigas a purgar este mórbido fim. A semelhança das múmias insepultas, na condição de inválido, descontemporâneo, socialmente inútil, condenado a extravasar-me em diálogos internos, a falar por solilóquios, caquético, irremediavelmente mudo, submerso em fastios, o esqueleto em ruínas, escravo da alcamia dos senis, ampulheta já muito avariada. Então, vocês estão percebendo essa visão um pouco hostil, lamentadora, no término da sua vida. Quincas está aí, caquético, né, como ele mesmo menciona, e aí tem a negra Leocádia, que vai cuidar dele, né?
que é a empregada que mora junto com ele. Aqui nós temos uma semelhança muito forte. Então, o discurso também de Aleix Campertier também descamba para essa prática, digamos, do brainstorm de ideias, como eu disse, da fraseologia picada, dessa pontuação exagerada, dessa ideia de ações ocorrendo na cabeça da personagem. Tá? Como eu disse, o narrador em terceira pessoa, ao mesmo tempo intruso, é uma obra que fala sobre essa vida desse ditador, que busca refúgio na cidade de Paris, e a todo momento é cheia de referências eruditas, referências históricas, referências artísticas. Então, exige do leitor também uma formação cultural muito completa. Lembrando que Aleix Campertier foi artista plástico, viajou pelo mundo, visitou muitos museus, e tudo isso traz essa semelhança aí na própria composição artística da obra. Peço a vocês licença novamente para fazer a leitura do capítulo 1. Começa com uma reticência, tá? Mas, se eu acabo de me deitar e a campainha já está tocando, 6h15, não pode ser, 7h15, talvez, é mais provável, 8h15, este despertador pode ser um portento de relojoaria suíça, mas seus ponteiros não tão finos que eu mal os enxergo. 9h15, tampouco. Os óculos, 10h15, isso sim. Além do mais, o dia já está se colorindo de meia-manhã sobre o amarelo das cortinas. É sempre a mesma coisa quando regresso a esta casa. Abro os olhos com a sensação de estar lá, por causa da rede que me acompanha a toda parte. Casa, hotel, castelo, inglês, nosso palácio. Porque nunca pude descansar em cama dura de colchão e estrada. Necessito do acalanto de uma rede para me enroscar com o seu cordame, para me balançar. E outra balançada e um bocejo, e mais uma balançada ao esticar as pernas e começar a procurar com os pés as pantufas que se perdem entre as cores do tapete persa. Lá, sempre atenta aos meus despertares, já as teria encontrado a maiorala Elmira, que deve estar dormindo em seu catre de campanha. Ela também tem suas manias, com os seios soltos e anáguas pelas cadeiras na noite do outro hemisfério. Então, vocês perceberam a semelhança muito forte nessa pontuação, no rebuscamento do vocabulário. Como eu disse a vocês, a Rui Reis Tapioca provavelmente teve uma inspiração muito forte nesse início da República dos Búlgaros, de disparar essas frases, né, soltas, esse vocabulário um pouco chulo, que inicia também a obra. Vocês perceberam que o narrador ali também, ele é o narrador em primeira pessoa, mas lá na frente nós temos o narrador em terceira, onisciente. Faz parte do romance histórico, do novo romance histórico, essa multiplicidade de narradores. Faz parte também a intertextualidade, a paródia. São técnicas narrativas que esses escritores incorporaram no romance pós-moderno. A professora Linda Hutt, no livro dela A Poética do Pós-Modernismo, ela dedica um capítulo a discutir essa questão da intertextualidade, da paródia, do pastiche, da bricolagem, enfim. É muito interessante também vocês buscarem essa referência da Linda Hutt. Agora eu vou mais adiante. Interessante lembrarmos que Rui Reis Tapioca não está sozinho. Quando ele escreve A República dos Búlgaros, Rui Castro publica um livro chamado Era no Tempo do Rei, que também é uma espécie de intertextualidade, ao mesmo tempo de paródia, do livro do Manuel Antônio de Almeida, que é o Memórias do Sargento de Milícias. Então, é muito parecido, muita semelhança também. Tá? Lembrando mais uma vez a vocês, o livro da professora Tiffany é recheado de informações referenciais importantes, desde Bakhtin, desde o texto da Júlia Kristeva, tá? Ela nos faz também aqui um apanhado dessas categorias da biblioteca particular, da questão do pastiche. Cito uma parte do livro dela na página 55, peço licença a vocês. Ela diz o seguinte: o pastiche também deforma, mas imitando o hipotexto, enquanto a paródia o transforma. Trata-se menos de remeter a um texto preciso do que ao estilo característico de um autor, e para isso o sujeito pouco importa. Então, vocês estão observando que aqui, e ela vai casando muitos fragmentos para comprovar a sua argumentação.
Aqui a paródia, sobre a paródia ela diz, na página 53, a paródia transforma uma obra precedente, seja para caricaturá-la, seja para reatualizá-la, transpondo-a, mas que seja a transformação ou a deformação. Ela exibe sempre um liame direto com a literatura existente. Tá? É muito interessante dizermos também que essa questão da paródia, nem sempre a paródia é uma forma de caricatura. Ela é uma técnica narrativa, a própria Linda Hunt diz isso no livro dela sobre a teoria da paródia, indico essa referência a vocês, que é uma técnica, presente na literatura contemporânea. Tá? A literatura bebe, ela toma outros textos como fonte de inspiração. E o escritor pós-moderno ele está disposto a fazer isso. A Ana Miranda, quando escreveu Boca do Inferno, ela também leu a obra de Gregório de Matos, tomou como influência a obra de Gregório de Matos. Quando ela escreveu Ana Miranda, O Desmudo, que é sobre a personagem Oribela, ela também fez vários estudos dos tratados históricos dos viajantes pelo Brasil afora. Tá? Então, vários escritores, principalmente os romancistas históricos, eles têm uma carga de influência, uma carga de correlação, como eu disse a vocês, não gosto muito de falar essa palavra influência, muito forte nas literaturas que eles produzem. Tá? Bom, eu tenho mais alguma coisa a falar sobre isso, e não falei do conceito de biblioteca particular também que ela cria. A biblioteca particular é essa forma de biblioteca que nós temos aqui atrás. Quais são as leituras feitas por esse escritor? Cabe o pesquisador investigar isso. Eu não fui atrás das obras que Rui Reis Tapioca tenha lido, não fui atrás da sua biblioteca particular. Por meio da sua obra que eu descobri as obras que ele leu. Ou seja, eu fui investigando quais são as camadas intertextuais dentro do seu próprio texto. Logicamente, como eu disse a vocês, isso cabe a um leitor experiente, um leitor familiarizado, um vasto leitor, um leitor quanto mais lemos, mais conseguimos decodificar outros textos. Isso que é interessante. Imaginemos que a Bíblia inspirou uma safra de escritores enorme, nós sabemos disso. Desde Dante Alighieri, na Divina Comédia, teve inspiração fortemente na Bíblia, né? Dentre outros escritores que também tomaram como parâmetro outras obras literárias. Então, a intertextualidade é uma marca recorrente da literatura clássica, da literatura, digamos, do século XVIII, século XIX, a literatura moderna e a literatura contemporânea. Ok? Pessoal, quem gostou do vídeo, dê um like, escrevam os comentários se vocês já trabalharam com a intertextualidade ou a paródia, escrevam a experiência de leitura que vocês tiveram, tá? E quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam no canal para ativar as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.